Ok, muito boa noite. Eu sou Toninho Neves, estou aqui no seu canal 20, a TV a cabo mais ouvida de Joinville e da região, com certeza. É a TV da cidade, que é sintonizada no canal 20 e no canal 10 da Via Max, canal 20 da NET. Estou muito à vontade aqui também no oferecimento da água mineral da Skin. Isso, mostra a aguinha aí, isso, a aguinha da Skin, essa água que tem premiação em Paris, como uma das melhores águas minerais do mundo, onde você encontra em lanchonete, encontra em bares, restaurantes, hotéis, mercados, mercadinhos, todas as boas casas do ramo têm esta água mineral da Skin. Pois eu vou comentar nesta semana ainda, mas a Polícia Federal está atrás da ex-ministra Idely Salvati, por várias razões. Uma delas, por causa daquele envolvimento com o PP, o Partido Progressista, naquele esquema de propina. A então ministra estaria engajada no esquema de levar propina para o PP, para que o PP apoiasse o governo Lula e o governo da Dilma. Por aí a coisa, complicado, principalmente no primeiro governo da Dilma Rousseff. A ministra também deve explicações sobre a questão dos seus nomeados, indicados dela, nessa corrupção que pegou o IBAMA, tanto em nível nacional como em nível estadual. Mas isso é motivo de outro comentário nesta emissora. Está aqui comigo o vice-prefeito de Araquari, Clenilton Pereira, que eu tenho a alegria de receber aqui no programa. Boa noite, Clenilton. Tudo bem? Tudo em ordem? Boa noite, Toninho. Boa noite você que nos assiste. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez. Fazia tempo que a gente não vinha. É verdade. É sempre gostoso estar aqui batendo um papo com o Toninho Neves. Estava me devendo essa visita aqui. Verdade. Clenilton, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de Araquari, que foi tida aí como uma cidade que mais cresceu em termos de desenvolvimento em Santa Catarina. Você lembra que uma pesquisa apontou Araquari como uma das cidades que mais se desenvolvia em Santa Catarina. Como é que está a chegada das empresas, mesmo nesse momento de crise, de dificuldade? Ainda continua a prospecção de empresas em Araquari? O nosso desenvolvimento foi algo assim acima do que qualquer pessoa imaginava, né? Principalmente para os araquarienses. Esse momento, e a gente não é uma ilha, né? A gente também vive um pouco essa dificuldade que a crise traz. Porém, ainda algumas empresas vêm em função da abertura que a BMW trouxe para a gente, também dos... Tem empresas que estão se instalando em razão da... empresas satélites que prestam serviço à BMW? Sim, nós temos duas empresas agora recentemente estão instalando, que é a Brasil e a Tegma, que fazem o transporte, né? As famosas cegonheiras para a BMW. Logística, as logísticas. Nós temos também a Bentley, que se instalou, inclusive, acho que não junto com a BMW, mas logo em seguida, que fica na BR-101 também, ela faz, se eu não me engano, trabalha com suspensão, acho que para a BMW. Eu não lembro exatamente qual o tipo de peça que ela fornece, mas ela se instalou especificamente para a BMW. E outras empresas estão vindo, porém, boa parte dessas empresas se instalam hoje em Joinville ainda. No Perini, muitas empresas se instalaram, esperando que realmente firme mais e depois deve migrar para Araquari. Ao lado da BMW, Toninho, nós temos um condomínio industrial chamado VTO, que deve atender ali muitas empresas que vêm para atender a BMW, pois fica praticamente ao lado. Se a gente conseguir futuramente, nós devemos ter uma via de acesso que ligue este condomínio, este loteamento, ao parque da BMW, o que facilitaria bastante. Este programa tem o apoio da Transpocred, a cooperativa de crédito dos empresários do transporte de carga de Santa Catarina. Eu falei Transpocred, presidida pelo amigo Ari Rabaioli. Também no oferecimento da Ambiental Engenharia, nossos amigos da Ambiental Engenharia cuidando de Joinville para você, meu amigo Jurandir da Silva, meu amigo Álvaro Gaioso Neves Filho, o Gaio, nesse trabalho aí bacana de transformar Joinville numa das cidades
mais limpas, mais bem cuidadas do Brasil. Essa preocupação aí da Ambiental Engenharia. Comigo também aqui no programa, os meus amigos da AGEMED, o plano de saúde mais perfeito é com a AGEMED, do seu Pedro Assis. Boa noite, seu Pedro Assis. Comigo também os amigos da Seubet, gestão de documentos, fotocopiadoras. Chame o pessoal da Seubet, mais uma vez premiada como uma das melhores empresas do Brasil. Está entre as 150 empresas do Brasil, melhor para se trabalhar. O pessoal da Seubet. Um abraço lá para o Nauro Selba e para o Luiz Selba. Vou trazer o Luiz Selba aqui para conversar um pouco aí sobre essa fase extraordinária que vive a Seubet. Agora, como é que está a questão do apoio a Araquari, de parte do governo do estado, de parte do governo federal, a rodovia BR-280, que é um anseio de toda a nossa região aqui? Parece-me que agora estamos desanimados de vez, né? Está difícil sair essa BR-280, né? Nós tivemos, semana passada, Toninho, eu estive com o deputado Mauro Mariani, em Brasília, na NTT, onde nós fomos defender lá algumas passarelas em Araquari, uma, inclusive, recentemente perdeu a vida de uma criança de 4 anos atropelada, lá na comunidade do Canudo, em frente ao Itapocu, uma passarela para o IAESC, e o viaduto para a Corveta, que atenderia toda aquela gama de empresas, inclusive a BMW na região da Corveta. O Mauro Mariani nos acompanhou junto à NTT, e lá nós fizemos também a defesa da questão das anos 80. E o Mauro foi muito enfático na defesa, brigou realmente muito pela questão da duplicação dos anos 80. Mas nós saímos de lá menos motivados, né? Uma reclamação muito grande por parte do Dr. Jorge quanto à questão financeira, a questão de caixa. Jorge? Jorge Bastos, que é o diretor-geral da NTT no Brasil. Nos atendeu super bem, né? Os nossos anseios, eu acho que a gente vai conseguir buscar alguma coisa para Araquari, mas na questão da 280 nós voltamos muito menos motivados. Pena, infelizmente. Acredito eu, que a questão da 280 terá que acontecer através realmente de uma licitação, de uma empresa privada faça... Uma PP, né? Uma PPP, né, que chama, né? Uma parceria público-privado. Seria a única forma hoje, se depender do governo federal, infelizmente, acredito que a gente não terá a duplicação. Esse comentário da PPP, já existe vontade do governo federal de licitar esse trecho aí, o pessoal vai ter que pagar pedágio para poder ter acesso a essa estrada, né? Eu ouvi falar alguma coisa ontem, hoje, se não me engano, que um grupo de empresários de São Francisco do Sul, muito interessados no negócio, levariam essa proposta ao governo federal, quem sabe até eles, um grupo de empresários tentariam fazer a rodovia, pensando em pedagiá-la aí, mas a gente não sabe certo. Eu ouvi isso de bastidores. Agora, como é que está a administração pública em Araquari, diante de novos desafios aí, com uma necessidade de maior número de creches, maior número de escolas? Como é que está essa... vamos ficar nessa área de educação aí, creches e escolas. Assim, Doninho, até para responder essa pergunta, eu vou trazer um pouco, pegando um pouco ainda da pergunta anterior, que é o desenvolvimento, para as pessoas saberem essa projeção de crescimento em Araquari e o que a gente tem de desafios. Nós tínhamos um PIB, Toninho, em 2009, de aproximadamente 300 milhões de reais. Esse é o nosso PIB de Araquari. Esse PIB em 2012 já foi para 650 milhões. Nós não temos atualizado agora, deve estar atualizando, mas já devemos estar na casa de 1 bilhão. 1 bilhão de reais o PIB de Araquari. Se confirmando a projeção da BMW, que o do faturamento de 2 bilhões, mas mais o faturamento da Caesar, que deve chegar na casa dos 500 milhões para mais. Depois nós vamos falar um pouquinho da Caesar. A Caesar está se instalando Sim, lá. já se instalou, inclusive. E a Hyosung também ultrapassando os 500 milhões. Nós temos em 3 empresas aproximadamente o faturamento na casa dos 3 bilhões de reais. É uma projeção incrível, né? Nunca jamais se imaginou isso em Araquari. Então nós teremos uma receita considerável. Porém, essa receita vai chegar lá para 2017, 2018. E nós temos muitos desafios hoje, principalmente no quesito educação, saúde e infraestrutura. Estradas, por exemplo, Araquari é uma cidade muito grande, tem 400 km². Na sua maioria, estradas de chão, sem pavimentações. Então a gente precisa trabalhar isso. Araquari já foi um dos maiores municípios de Santa Catarina, né? Desmembraram-se
Barra Velha, Barra Velha. São João de Itaperiú depois, e Barra do Sul, e ainda uma parte de Joinville, ali no Estevão de Matos, Paranaguá-Mirim, também era Araraquari. Mesmo assim, ainda tem, vou dar uma ideia para quem está assistindo agora, o tamanho de Araraquari é o mesmo tamanho de São Bernardo do Campo, que tem lá hoje 800 mil habitantes, enquanto nós, Araraquari, temos próximo de 35 mil. Ou seja, tudo para crescer. É um potencial incrível, dá para a gente cuidar melhor dessa cidade, né? Estou aqui no oferecimento do meu amigo Maga Tatu. Maga Tatu, com a sua loja ali na esquina da rua Tijucas, com o João Colim, o Maga Tatu, ele que está preparando a 3ª Convenção Internacional de Tatuagem. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos, mas eu também estou aqui no oferecimento de Melagrião, tosse, gripe, rouquidão, resfriado, tome Melagrião, produto fitoterápico do laboratório. Ok, estamos aí de volta com o nosso bate-papo aqui com o vice-prefeito de Araquari, Clenilton Pereira. Clenilton, como é que está a situação política de Araquari? Você apostava que teria o apoio do PMDB na sua campanha? Existe uma promessa, existe um acordo entre o PSDB e o PMDB. O PSDB sempre apoiou o PMDB lá nas eleições, nas últimas eleições de Araquari. Você esperava esse apoio que fosse a retribuição em 2016. Mas o que aconteceu? O que quebrou esse acordo? Em 2008, nós fazíamos parte do governo Beto Michelucci e já éramos vice com o Paulinho Sérgio Travasso. Naquele momento, nós sentamos com o PMDB, a convite deles, e fomos com o Dr. João Pedro, hoje prefeito, que era o candidato derrotado contra o Beto na eleição anterior. E fizemos um acordo, onde o PMDB seria cabeça de chapa, nós vice, em 2012 o PSDB seria cabeça de chapa. Ganhamos a eleição de um nome muito forte, na época e hoje ainda, que é o Francisco Ayrton Garcia, ex-prefeito, 2 vezes prefeito da cidade, vice-prefeito, e ganhamos a eleição. Quando nós fomos em 2012, o prefeito manifestou a vontade de concorrer novamente à eleição como prefeito, com o nosso apoio novamente. E nós abdicamos, naquele momento, eu mesmo seria o candidato a prefeito, não coloquei a minha vaidade pessoal, um projeto individual, à frente de um projeto coletivo. E nós fomos com o João Pedro novamente, com um acordo de ter o apoio do PMDB em 2016. Acordo esse firmado com o prefeito, presidente do partido, toda a cúpula do PMDB, e assim ganhamos a eleição novamente, o Chico Garcia com uma vantagem maior ainda, e neste mandato não se confirmou o apoio que a gente tinha lá atrás, pelo menos o acordo não se confirmou. E nós, como fomos para a rua e prometemos que seríamos candidatos, vamos ser candidatos ao PSDB. Eu fui eleito recentemente presidente do partido, já com uma ideia de lançarem o meu nome candidato a prefeito. Eu sou pré-candidato a prefeito pelo PSDB hoje, e lógico que fomos contar com o PMDB e não tivemos uma resposta positiva, muito pelo contrário, já ouvimos de maneira negativa este apoio, uma vez que o PMDB disputará a eleição. Existe a possibilidade de ser com partidos que estavam na oposição ou não, mas o PSDB é candidato e o PMDB também é candidato. Acredito eu até que teremos uma eleição polarizada entre PMDB e PSDB. Pois é, agora como é que vai funcionar no palanque? Qual é a mensagem que o Clenilton vai levar para o palanque de um governo do qual você participou e vai ser adversário agora? Vai ser uma eleição engraçada, Uma eleição engraçada. Eu, assim, Toninho, fiquei 6 anos à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, E é notório que Araquari teve um salto incrível. Para vocês terem uma ideia... antes e o depois. Antes e o depois. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a Secretaria em 2009, Araquari arrecadava 26 milhões a receita anual da cidade. Hoje a receita já é de 100 milhões. Então é um salto incrível para a cidade. Esse foi o trabalho forte do PSDB, em especial do Clenilton. Então esse vai ser o meu discurso, um discurso de desenvolvimento. Porém, eu desci do governo recentemente por entender que todo este recurso ele não foi usado efetivamente em benefício da população nas ruas. Eu não vi esse benefício nas ruas, eu não vi sendo usado de verdade lá nas comunidades, tudo isso que a gente conseguiu trazer para a cidade. Então, o momento da cidade não é bom em termos administrativos. A cidade vive um momento ótimo, especial no setor de desenvolvimento, mas muito carente hoje no quesito infraestrutura. E esse vai ser o nosso discurso.
Nós sabemos desenvolvemos a cidade e queremos uma cidade melhor. Queremos planejar essa cidade, queremos preparar essa cidade para aproveitar todo esse desenvolvimento e não fazer com que Araquari vire cidade igual outras cidades do Brasil, que com a vinda de algumas montadoras virou um caos. E já outras cidades tiveram qualidade de vida melhor. Essa é a ideia, é ter uma melhor qualidade de vida. Como Araquari é pequena ainda, em termos de população, a gente consegue preparar, planejar isso. E eu digo que a gente fez o mais difícil, que é buscar dinheiro. O gastar é a parte mais fácil. Agora, Clenilton, em relação aos seus possíveis aliados, o PMDB não dá, o PMDB fez outra opção. Quais serão os aliados, o arco de aliança do PSDB em Araquari? Obviamente que você já está conversando com os outros partidos. Hoje é uma pergunta que eu ouço muito: quem será o teu vice? Né? E a resposta que eu dou dia a dia é o que eu vou falar agora aqui. Qualquer partido, menos o PMDB, pode compor a chapa com a gente. Lógico que a composição com o PMDB hoje ela praticamente zero de chance, por conta do PMDB já ter lançado candidatura, né? Essa situação toda de não cumprimento de acordo gerou um conflito ruim internamente. O PMDB deve ter o candidato dele, ok? E nós vamos ser o nosso, que é o Clenilton. E o nosso grupo, Toninho, pode ser PR, pode ser PSB, pode ser DEM, pode ser Rede, pode ser inclusive o PSD, do ex-prefeito Chico Garcia. Será muito bem-vindo. Qualquer um desses partidos que queiram compor a chapa de oposição, vai ser a chapa de oposição, serão bem-vindos. Nós estamos com portas abertas para todos os partidos. É lógico, o PMDB é complicado porque já lançou candidatura, é candidato a prefeito, deve ser o nosso adversário, tirando ele e qualquer outro partido. Agora comenta-se lá que o PSD já teria fechado aliança com o PMDB. Confere ou é só conversa? Existe um encaminhamento bem forte por conta deles, inclusive na questão da presidência da Câmara, eles apoiaram um candidato da oposição, que é o vereador Fabiano, mas não tem nada acertado. Tem conversas, como nós tínhamos conversas com o PMDB também, e acabou não se confirmando. Então o PSD hoje ele está mais próximo do PMDB, mas não quer dizer que já está fechado. E seria muito bem-vindo, com certeza, na chapa do PSDB, perdão, uma vez que nós já fomos parceiros lá atrás. Nós apoiamos a candidatura do Chico Garcia e depois apoiamos sendo vice do ex-prefeito Beto Michelucci. Então nada impede que nós tenhamos uma nova parceria. Como é que estão questões emblemáticas aí do momento que é a saúde e segurança pública em Araquari? Com a vinda de tanto desenvolvimento, né, essa infraestrutura não acompanhou, e um problema grave não é só da Araquari, quase todas as cidades, principalmente uma cidade que cresce tão rápido, que é a segurança pública, que é um problema do Estado, mas também é nosso, e nós temos que buscar. Então Araquari, por ser uma cidade muito aberta, Doninho, Araquari você tem quantas saídas e quantas entradas? Muitas. É difícil tu cuidar. A gente brinca que ela é refúgio de todas as cidades da região. Você faz qualquer coisa em Joinville, Jaraguá, São Francisco, tu acaba saindo em Araquari. Tem limites com várias cidades. Com várias cidades. Isso acaba atrapalhando bastante. Mas a gente precisa ter uma política de segurança pública diferenciada, visando esse novo desenvolvimento. A gente já está preparando isso, inclusive, para plano de governo, porque nós não podemos ficar do jeito que está. A segurança pública hoje é um caos. Saúde. Ela é complicada em Araquari, em Joinville, em São Paulo, no Brasil inteiro. Lá não é diferente. É sempre a avaliação pior é da saúde. Precisamos, eu acho Araquari que já teve um hospital, lembro que Araquari tinha um hospital durante anos, agora não tem mais um hospital. Como funcionando efetivamente para atender doentes 24 horas, né? Nós usamos muito Joinville, né? A nossa referência hoje é Joinville. Nós temos apenas um pronto atendimento, que fica no centro, não é 24 horas, que é complicado hoje uma cidade do nosso tamanho ter PAs 24 horas. Eu acho que teria que ter mais unidades, né, de pronto atendimento, com horários mais avançados para atender mais a população. Como a Araquari é muito grande, teria que dividir isso por 3 setores: Centro, Itinga e BR-101. Agora, a Araquari tem bairros aí que estão desenvolvendo muito rapidamente, né, principalmente com essa industrialização que Araquari está sofrendo, né? Ali tem verdadeiros colégios eleitorais que podem decidir uma eleição, né? O maior colégio eleitoral hoje, o maior bairro, é o Itinga, né? O Itinga hoje representa metade do eleitorado e mais da metade da população. Então o Itinga hoje, com certeza, é um bairro que tem um poder de decisão muito grande. Porém, a região da 101, que é onde está instalada as grandes empresas, também vem crescendo bastante. E não deixando para trás a questão da sede, que a sede também tem um crescimento. A Araquari vem crescendo de maneira linear. Lógico, sempre focando mais no Itinga, que é o bairro mais populoso. Criou-se ali uma força muito grande na área comercial e área de moradias.
Pois é, falando em Araquari, com as questões das dificuldades que o aeroporto de Joinville voltou a ter para os seus voos acontecerem diariamente, voltou a conversa de um aeroporto efetivamente em Araquari, né? Eu sei que tem um aeroporto particular lá, né, que funciona muito bem, né, mas um aeroporto com grandes condições, até um aeroporto de condições internacionais, como chegou a ser comentado alguns anos atrás, né? O aeroporto que a gente fala é o SIC, né? É o Complexo Intermodal Catarinense. É uma ideia que já vem há 8 anos atrás, ainda pelo então governador, né, saudoso Luiz Henrique da Silveira. E nós criamos agora, Toninho, uma agência de desenvolvimento visando tratar o assunto aeroporto. Inclusive, quem nos auxilia muito nesse setor hoje é o Tebaldi, nosso deputado federal Marco Tebaldi. O prefeito criou lá a agência, né? Sancionamos, essa lei foi criada já no passado, o prefeito acabou de sancionar, onde a gente criou a agência para tratar do assunto aeroporto, porque será de uma forma também com parceria público-privada, né? Então tem que ter uma agência para tocar. Nós temos lá hoje um aeródromo chamado Céu Azul, muito bem organizado, né? Pelo Valdécio, pelo Ney, do Laboratório Catarinense, enfim, um grupo de empresários montou lá e fez um aeródromo muito bonito, um dos mais bonitos do estado, sem sombra alguma de dúvidas, uma pista de 1.000, vai para 1.200 metros agora, com 23 metros de largura, asfaltada, pode até receber alguns aviões lá, se tiver dificuldade aqui inclusive. Muito bom. Mas a nossa ideia, o nosso projeto, o nosso sonho é realmente o centro, esse complexo intermodal catarinense, o nosso aeroporto de cargas e de passageiros. Agora, a Araquari tem sido tradicional em algumas festas, como a do Senhor Bom Jesus de Araquari, que é uma festa de muitos e muitos anos, né? Era do tempo do Bom Jesus, do Paraty. E tem também a festa do Maracujá, Estamtiche, festa do Camarão, né? Araquari começou a entrar nesse ramo turístico muito forte aí, tocado aí pelo o ex-vice-prefeito, o nosso amigo Paulino, né? A Araquari virou realmente um caminho de festas, assim, e se deve muito isso realmente, Toninho, a um cara chamado Paulinho Sérgio Travasso, ele é o secretário hoje de Turismo, Esporte e Lazer. Para se ter uma ideia, recentemente, há 4, 5 meses, uma pesquisa de avaliação, ele foi a primeira secretaria melhor avaliada, a mais bem avaliada, por conta do trabalho que ele faz, tanto no esporte como no turismo. E as festas aí. O futebol de salão de Araquari está crescendo, né? Muito, muito, muito. O João Pedro incentiva muito, esse é um tipo de coisa que o prefeito incentiva muito, realmente é a questão do esporte, dando muita autonomia. Tanto o Paulino lá, e assim, fazer justiça, né? Por mais que hoje eu não esteja no mesmo lado com o João Pedro, mas eu tenho muita autonomia do João Pedro, tive muita autonomia quando secretário para que a gente pudesse realmente trazer todo esse desenvolvimento. O Anelísio da Soritec também é um parceiro lá de vocês, né? Grande parceiro, inclusive na última festa que teve agora do Peão de Boiadeiro, que não foi uma festa da prefeitura, foi organizada por um grupo de pessoas, outra empresa, mas o Anelísio foi o grande parceiro da festa do Peão, como ele tem assessor técnico lá em Araquari, nos ajuda, é um parceiraço de Araquari. Agora, como é que está o teu trabalho aí em relação à política? Você disse que agora você está liberado da prefeitura, você deixou a Secretaria do Desenvolvimento, né? E como é que está esse trabalho? E o que sobrou do PSDB na prefeitura? Quando eu saí do governo, em torno de 13 ou 14 dias atrás, eu acabei assumindo só a figura realmente de vice-prefeito, como pré-candidato a prefeito pelo PSDB, como presidente do partido, podendo fazer esse trabalho a nível de município, Toninho. Hoje a gente tem encaminhado o município, buscando mais lideranças, agora a janela abriu, né? Foi mais adiante. Nós já temos fechado um bom time, vamos poder ampliar esse time até março do ano que vem, com alguns parceiros, com alguns partidos já parceiros. E a ideia é o quê? É unir em torno da nossa candidatura vários partidos, para que a gente possa realmente ter lá na frente uma boa candidatura, uma boa estrutura, visando realmente vencer as eleições. E nos contatos, assim, você está bem assim na Rádio Peão, no contato pessoal com os seus eleitores ou futuros eleitores? Amém. Eu tive um trabalho de 6 anos, Soninho, praticamente dentro de um gabinete, viajando e buscando empresas, trazendo desenvolvimento. Nesse momento eu acabei me afastando um pouco da população, né? Você não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando eu saio agora da secretaria, eu volto para o meio da população, trazendo e mostrando aquilo que a gente fez e voltando a fazer a política partidária, que eu sempre gostei de fazer. Tive um trabalho de assistencialismo muito grande no início da minha carreira e depois fiquei 6 anos à frente da secretaria, onde a gente foi buscar uma valorização da cidade. Hoje a cidade
ela é respeitada no quesito desenvolvimento. Araquari hoje ela é referência, ela é case em algumas faculdades da região, aqui de Joinville, por exemplo. Então isso a gente vai levar para a população e realmente estar conversando, estar dialogando. A gente tem feito isso constantemente, reuniões quase que diárias com as comunidades, com os pré-candidatos vereadores, com os próprios vereadores, com a associação de moradores. Então, a gente está o dia a dia na rua e eu tenho sentido assim, um carinho enorme, uma reciprocidade muito grande da comunidade e isso nos deixa bastante confiante. Como é que ficou aquele caso ali na região do Itinga, onde o ônibus dá uma paradinha ali e o pessoal tem que ir a pé? O ônibus não entra no território de Araquari. Essa é uma briga antiga, né? Constante, assim, nossa, que é a entrada ali da concessionária de Joinville até Araquari. E a gente vem tentando, essa é uma briga entre Joinville, Araquari, DETER, né? E as empresas. Então, precisa sentar e conversar. Já foi sentado um monte de vezes, mas ninguém conseguiu resolver. E a gente brinca que na briga da água com a rocha, quem apanha o marisco, né? E nesse caso, nessa briga, quem apanha o povo é aquele povo, principalmente que mora no loteamento São Benedito, Santo Antônio, lá no início, próximo do trevo. Se a gente conseguisse ao menos ali, que abrisse uma linha, que pudesse entrar até o Darocá, ali, do Galdino, até o trevo e voltar, já resolvia boa parte. Porém, é que não dá para tu abrir uma exceção, não consegue. Então, teria que criar a região metropolitana. Está sendo trabalhado isso, só que a região metropolitana já se fala numa estrutura. E na minha concepção não precisa de estrutura, precisa de uma lei que abra, mas nada. Obrigado pela entrevista, Clenilton Pereira, muito sucesso para você na tua atividade política no vizinho município de Araquari. Eu que agradeço, Toninho, e sempre que convidar estarei aqui, é sempre um prazer conversar com você e com quem nos assiste. Muito bem, esse programa repete em outros horários aqui da nossa TV da cidade. Até lá então e uma boa noite.